Olá, caros irmãos. Para a abertura do Evangelho de hoje, ouçamos um trecho do livro Palavras de Vida Eterna, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 2, Cresçamos para o Bem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. João capítulo 3, versículo 34. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre às concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Oremos. Senhor Jesus, mestre e amigo de todos os momentos, reunimo-nos em teu nome para o estudo do Evangelho de luz, buscando entendimento, consolo e fortalecimento para as nossas jornadas. Pedimos, Senhor, que a tua paz envolva esse ambiente, que os teus emissários espirituais nos inspirem e nos intuam, abrindo os nossos corações para que possamos compreender, sentir e aplicar os ensinamentos que hoje aprenderemos. Que possamos, com humildade e boa vontade, colocar de lado as nossas preocupações do dia a dia e nos conectarmos com os valores de amor, de caridade, de renovação interior. Abençoa, Senhor, cada lar que agora se dedica a esse momento. Fortalece-nos na fé, sustenta-nos na esperança e guia-nos sempre no caminho do bem. Que assim seja. Queridas amigas e queridos amigos, vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Itens 1 e 2. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas, no começo, não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus, capítulo 19, versos 3 a 9.
Imutável, só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, noutros é necessário. Além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Passado, presente e futuro apresentam estágios diferentes no comportamento humano. Pensamentos, religiosidade, ciência e afetividade influem nas relações de convivência sobre o solo terrestre. Ao redor do globo, também diferentes são os comportamentos humanos, onde cada sociedade dita suas normas. É o espírito imortal exercitando seu livre-arbítrio na conquista das virtudes que elevam-no em sabedoria. E assim assistimos a criatura humana em sua caminhada evolutiva da animalidade à angelitude. Acima da vontade humana, rege o universo as leis divinas, que, diferentemente das leis humanas, são eternas e imutáveis, refletindo a vontade do Criador. Ao longo da história humana, registramos a caminhada ascensional do espírito reencarnado, vivenciando nas experiências da vida que nosso mundo oferta, livre no pensar e no agir, porém ligado à lei da ação e reação, que o convida a colher os frutos da sua semeadura. As sociedades organizam-se e, conforme suas crenças, criaram suas leis para preservar o maior equilíbrio entre os seres que compartilham determinado espaço. Laços de afetividade estreitaram-se, famílias foram formadas e leis foram criadas para assegurar os interesses de seus componentes. E assim evolui a criatura humana, chegando aos dias atuais nas conquistas da igualdade entre todos. Independente dos estágios humanos, paira sobre a humanidade a vontade do Criador, que rege amorosamente, justo e misericordioso, a vida universal. Precisamos lembrar que a realidade da vida na matéria é passageira, real é a vida espiritual. O plano divino é direcionado ao ser espiritual, que utiliza-se da realidade física como instrumento de evolução. Cada alma reencarnada traz seu mapa de vida sob a ação das leis divinas, que determinam os processos de chegada e partida no plano físico. Mateus nos apresenta uma experiência de vida num tempo e lugar específicos, dois seres unindo-se sob as leis humanas e cumprindo a vontade divina. Aquele tempo e lugar específicos tinham suas particularidades, como hoje cada sociedade humana tem as suas. Porém, independente do tempo, costumes e lugares, imutável é a lei divina.
O espírito imortal necessita de experiências, em sua essência, de evoluir para a conquista da plenitude em todas as forças da natureza. Em nosso mundo, essas forças complementam-se em dois polos, masculino e feminino. É indiferente para o ser espiritual estar numa experiência física masculina ou feminina. Contudo, de acordo com suas vivências, ele vibra enquanto não conquista a completa harmonia num ou noutro polo mais acentuadamente. No texto evangélico citado, vemos Jesus falando das relações no plano físico, citando Moisés como o legislador. Contudo, lembrando que acima da vontade está o Pai, que nos oferta a oportunidade da reencarnação para a nossa evolução. Agradecemos a Deus o Evangelho, que muito nos ensina, que nos equilibra, que nos harmoniza, que nos mostra o caminho a seguir em direção a um futuro maior espiritual em que buscamos e que plantamos para chegarmos na espiritualidade, não tão alienados. Obrigado, Senhor, gratos pelos teus ensinamentos e que cada um de nós possamos buscar sempre e sempre esses recursos divinos para nos erguermos e nos mantermos felizes e em paz. E que nesse instante, Senhor, agradecendo por tudo, por todas as bênçãos, esse Evangelho, por esse trabalho do Evangelho Prece e Radiação, por esse trabalho que nós procuramos transmitir em harmonização e em contribuição dos trabalhos espirituais que não cessam nunca, porque é através desses trabalhos que nós nos mantemos firmes e fortes na alegria, na dor, na esperança, na caridade e na luz. Que o Senhor nos proteja, nos ampare sempre e que busquemos na natureza tudo de bom que ela nos oferece. Dentre elas, a água, as águas que nos banham, e que tudo o que nós precisamos através da água, nosso banho, aquelas cachoeiras maravilhosas, que visualizamos e sentimos aquela paz, aquele fluido benéfico, banhando e limpando. E que as águas que nós ingerimos, que estão em nossas casas, nossas garrafinhas, sejam fluidificadas através desses fluidos divinos
em prol de nossas saúdes, físicas e espirituais. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Gratidão, Senhor. Que assim seja.